Bom dia, meus queridos. Hoje é segunda-feira, dia do estudo do Pentateuco e também dia dos amigos. Então eu só quero agradecer muito a vocês. Quem está inscrito no meu canal, agradeço muito. É um voto de confiança, também é essa professora, né? E a gente vai trocando conhecimento, trocando a nossa forma de levar a palavra de Deus adiante, o que me agrada muito. Obrigados a todos vocês, não se esqueçam de ir no canal, se inscrevam, dê o seu like, o like também é muito importante. Então nós vamos falar hoje sobre o Pentateuco, né? A série O Pentateuco, livro de Gênesis. Ao primeiro livro do Pentateuco damos hoje o nome de Gênesis. É o termo grego que vai significar origem, nascimento. Os livros da Bíblia hebraica não tinham qualquer título. Eles eram chamados simplesmente pela primeira letra ou palavra que tinha no livro. Então esse livro em hebraico vai se chamar Bereshit. Os autores da tradução, que vai traduzir da Bíblia hebraica para a Bíblia grega, que é também chamada 70 ou Septuaginta, acharam por bem dar ao livros um título de acordo com seu conteúdo. E aí, portanto, esse livro, é daí que esse livro vai passar a se chamar Gênesis, quer dizer, das origens, o livro das origens. O livro é uma narrativa da pré-história de Israel. Israel torna-se nação apenas quando passa a ocupar e governar a terra de Canaã. Nesse livro, nós vamos encontrar duas grafias para o nome de Deus. A gente vai encontrar Javé, que vem do tetragrama sagrado, e também Elohim, traduzido simplesmente por Deus. Com base nos nomes divinos, percebemos que existe duas ou mais tradições ou fontes independentes. Se lembra que nós estudamos as fontes javistas, eloístas, deuteronomista e sacerdotal? Nesse livro do Gênesis, a gente vai encontrar três fontes: a fonte javista, a fonte eloísta e a fonte sacerdotal. A fonte javista vai usar o nome Javé para a divindade. Essa fonte vai ser a fonte mais primitiva, originária do século X a.C., da era de Davi e de Salomão. Para o javista, Deus se envolve ativamente na história da humanidade e principalmente na história do povo de Israel. A fonte eloísta vai usar o nome Elohim para Deus. Data-se geralmente do século IX e século VIII e que tem originado no Reino do Norte. O Reino do Norte vai ser destruído por volta do ano 722 a.C. pelos povos assírios. Então essa fonte vai durar enquanto existir o Reino do Norte. O eloísta é muito notado pela sua sensibilidade moral e tenta atenuar e explicar as maldades dos seus ancestrais de Israel. O autor de sacerdotal também vai preferir o nome Elohim para a divindade. Embora a obra sacerdotal ela tenha sido escrita durante o período do exílio de Babilônia, quando esse povo foi exilado em Babilônia no ano 550 a.C. Portanto, é uma fonte posterior. O autor sacerdotal vai preservar esse caráter de Deus transcendente, evitando descrições antropomórficas de Deus. A gente encontra isso em Gênesis 2, quando Deus tem atitudes e trabalhos humanos. Deus é jardineiro, Deus é escultor, Deus é médico, cirurgião, né? Gênesis 2, não é isso? Então ele evita isso, ele coloca Deus transcendente. Gênesis 1, a gente percebe bem essa diferença tanto em Gênesis 1 como Gênesis 2. Portanto, Gênesis 2
é mais antigo do que Gênesis 1, apesar de ser colocado depois, porque a Bíblia não tem uma ordem cronológica, tem uma ordem teológica. O autor sacerdotal vai preferir, e Gênesis começa com o relato sacerdotal da criação, Gênesis 1. Esse autor é responsável pelas genealogias que vão formar a estrutura desse livro, e a redação final do livro fica a cargo dessa mão redacional sacerdotal. A narrativa principal vai ser a literária do Gênesis, de um modo característico, como Israel vai falar sobre o seu Deus, sobre a divindade, narrando a história, os atos de Deus em sua vida como nação. Nas sagas patriarcais, Gênesis, o mundo é visto em termos de família. Jacó não é mais uma pessoa, ele passa a ser Israel. Esaú é pai dos edomitas. A história do relacionamento entre Deus está relacionado com as tribos entre os seus irmãos. Os patriarcas são figuras bem exageradas, mas porque eles não representam uma única pessoa histórica, eles passam a personificar as características das suas tribos. Então, nós temos em Gênesis todo esse conteúdo maravilhoso e muito difícil de ser estudado. Nós vamos passar na próxima aula o comentário bíblico de algumas partes somente de Gênesis, tá? Porque infelizmente a gente não tem condição de dar Gênesis, a exegese de todo o livro de Gênesis. Eu tenho alguns alunos que fazem isso, mas isso é presencial nas minhas aulas. Aqui eu vou escolher alguns pontos principais para nós falarmos na próxima aula sobre Gênesis, tá bom? Muito obrigado, quem tem gostado, quem tem aprendido, não se esqueça de ir no canal, dar o seu like. Eu tenho gostado muito de tê-los comigo, e uma boa semana, e quarta-feira nós temos espiritualidade. Muito obrigado a todos e uma feliz segunda-feira, um feliz dia dos amigos, queridos.